Sejam bem-vindos ao Instituto Histórico, a nossa Casa da Memória. Acredito que alguns já estão familiarizados, já vieram ao Instituto em outra oportunidade. E hoje, como a doutora já me apresentou, Matheus e Kate, vamos falar um pouquinho sobre o acervo do Instituto, né? Mas antes de falar do acervo, é importante a gente compreender como nasce a instituição. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, ele é consequência do que chamamos hoje de, que se popularizou como Questão de Grossos, que foi uma disputa territorial entre o Rio Grande do Norte e o estado do Ceará sobre o município de Grossos, né? É uma questão que movimentou todo o estado, né? Movimentou políticos e intelectuais para comprovar de qual estado pertencia o município de Grossos. Essa questão jurídica, né, fez essa movimentação de intelectuais, de políticos, e geraram documentos para comprovar-se que, historicamente, Grossos pertencia ao Rio Grande do Norte. Então, não só documentos históricos, mas também peças jurídicas foram fundamentadas para que o advogado que fez a defesa, então, Rui Barbosa, fizesse a defesa, né, nos representasse nessa causa. Então, em 1902, quando nasce o Instituto Histórico, ele já tem essa diferenciação. Ele já nasce um arquivo que foi herdado da questão de Grossos, né? Que foi deixado à nossa disposição. E todo arquivo depois que vem formar a biblioteca, o museu e o arquivo em geral, ele é consequência de logo após essa data de fundação. E como esse arquivo ele é alimentado ao longo do tempo. Alberto Maranhão, o governador da época, em 1904, ele cria um embrião do que podemos chamar de arquivo público estadual. Só que, para a época, era mais um viés institucional do que de fato público. Era você guardar, criar cópias que eram enviadas ao Instituto Histórico de documentos institucionais que, para Alberto Maranhão, na visão de Estado, seria interessante ter essa cópia. Um desses documentos mais simbólicos e que teve um destaque na nossa história recente é o Brasão de Armas. No final de 2019, o Instituto Histórico ele faz esse resgate do brasão e uma cópia que foi arquivada, que foi enviada por Alberto Maranhão para o Instituto Histórico, e nós percebemos que ao longo dos anos o nosso brasão de armas ele sofreu diversas alterações. Usado em documentos oficiais, extras oficiais, sempre havia alguma alteração, não se havia mais um padrão no brasão de armas. Então, no final de 2019, a gente consegue fazer, de fato, essa recuperação. Então, esse episódio em si ilustra bem essa importância de você manter essas cópias de arquivos institucionais, você poder salvaguardar a nossa história e cultura, uma preocupação de mais de 100 anos e que a gente pôde fazer esse resgate. Então, arquivo público criado por Alberto Maranhão, esse embrião, ele, pelo que se sabe, ele foi extinto. Parte desse acervo ele é herdado pelo Instituto Histórico e outra parte ele fica com o próprio governo. E só em 1978, por força de lei e com a ajuda de um sócio, o Dr. Francisco Câmara, se é criado o Arquivo Público Estadual. Só que lá atrás a gente tinha essa parceria, né, como foi feito com o Alberto Maranhão. De 1978 até então, você não mantém o mesmo tipo de trabalho, são só parcerias mais pontuais. E aí, esse tipo de parceria mais pontual nos começa a ter alguns tipos de questionamento. Porque se você não mantém vivas essas cópias, e aqui não só com a questão do arquivo público estadual, mas com outras casas, se acontece algum tipo de sinistro, tanto no arquivo público quanto
no Instituto Histórico, né? Há alguns anos a gente teve casos de enchentes no arquivo público. Se você perde algum tipo de documento, esse documento, se tem uma cópia não só física, mas algum acesso de e-mail virtual, que a gente consiga fazer esse resgate do documento, a gente não perca a informação por completo. Então, esses tipos de parcerias, não só com o arquivo público aqui em questão, mas que a gente consiga fazer com outras casas, é importante para manter vivo essa salvaguarda histórico e cultural, que é a função maior do Instituto Histórico. E, inicialmente, a gente mantém essa questão de doações através de Alberto Maranhão, de documentos institucionais. Alberto Maranhão é também quem doa a primeira peça para o museu, acredito que alguns de vocês já vieram aqui, que é o quadro de Felipe Camarão. É a primeira peça doada ao museu. E ao longo dos anos, vários e vários nomes mantêm vivo esse acervo. E aqui são muitos nomes, mas a gente pode destacar Clara Soares, Jorge Brady, Donatila Dantas, Humberto Peregrino, Peregrino Júnior, Nestor dos Santos Lima, Gil Soares e o Mercino Saraiva. São pessoas que nos ajudam a manter vivo não só essa história, trazendo esses documentos, que a gente possa guardar e apresentar a vocês. E do que é composto o acervo hoje? O acervo hoje contém cartas, documentos institucionais, documentos oficiais de governo, que aí desde a colônia até o presente, as sesmarias, atas de assembleia, da Assembleia Provincial, documentos da República Velha e fotografias, jornais e telas. E aqui, Kate tem mais propriedade, ela vai falar um pouco mais na frente, mas hoje essa organização do acervo, a gente também já começa a fazer um processo de documentar toda a entrada, fazer um controle mais rígido do que está entrando. Então, quando qualquer peça dessa e qualquer artefato entra no Instituto Histórico, a gente faz um termo de doação, uma cópia para o Instituto Histórico e uma cópia com o doador, com assinatura, comprovando que de fato a peça foi doada, uma breve explicação sobre a pessoa que está doando a peça e o objeto em si doado. Dependendo da peça, que aí no caso vai ser mais as fotografias e as telas, em alguns casos, alguns documentos, dependendo da questão histórica, a gente começa a criar uma ficha catalográfica, um inventário. Nesse inventário a gente alimenta, a depender do que seja, pelo autor, quem foi a pessoa que produziu a peça, a pessoa que doou, em geral são sócios, pessoas que têm algum tipo de ligação com esta casa. A gente começa a criar um processo fotográfico, porque para a gente ter noção de como a peça ela chega aqui, para a gente ter noção se a peça ela já chegou com algum tipo de desgaste, com algum tipo de danificação, e para a gente também ter noção ao longo do tempo se ela vai sofrer algum tipo de desgaste ou até mesmo em caso de empréstimo. Então a gente já tem noção de que ela saiu daqui desse jeito, quando volta a gente analisa e consegue ter essa questão comparativa, tudo muito bem documentado. Mas o trabalho mais árduo também é a questão de você descrever a peça, você informar direitinho o que é que tem ali de informações sobre a peça, mas principalmente sobre a peça em si. A gente tem muitas informações descentralizadas, a gente encontra essas informações nas revistas, ao longo dos anos. Se tem um trabalho de fazer a documentação do que foi doado às peças, ao longo dos anos também um trabalho que até o Gustavo fez, a gente também tem a questão de descrição das peças, mas tudo muito descentralizado. Então, principalmente na minha área, que é o museu, começa a se criar uma pequena dificuldade em a gente precisar de informação de uma peça e a gente precisar recorrer a vários documentos. Então você, de certa forma, acaba perdendo um tempo que, como a gente tem uma equipe muito enxuta, poderia estar sendo aplicado de outra forma. Então, desde então, a gente começou a centralizar essas informações, tudo referenciado, para que a gente saiba, essa informação foi retirada de um tal sócio, foi retirada em alguma matéria de jornal específica,
ou foi tirado da revista em si. Então, a gente faz também esse trabalho, não só na intenção de organização, né, para a administração da casa, mas também para futuros colaboradores, para quem precisar, para quando nós precisarmos encontrar mais informações sobre essas peças, a gente ter uma certa facilidade, né? É um trabalho que ele é contínuo, a gente nunca consegue fechar uma peça, porque a gente sempre encontra mais informações, sempre é um novo objeto de pesquisa. E antes de dar a palavra para a Kate, né, a gente falou aqui de algumas personalidades, e eu não poderia deixar de falar sobre Vicente de Lemos. Ele que, lá atrás, ele e Tavares de Lira, quem faz o trabalho um trabalho mais árduo de fazer toda essa questão de documentação para a questão de grossos, né, encontrar as informações, montar as peças jurídicas, buscar as informações históricas. E nessa época, já quando o Alberto Maranhão chama ele para montar essa comissão em defesa da questão de grossos, ele já se encontrava num estado de saúde mais debilitado. E se é relatado por Nestor que ele começa também a ter alguns problemas de visão decorrente a ele estar andando sempre estar imerso nesses documentos mais velhos. E ele não para nessa questão de grossos. Anos depois, em 1904, quando Alberto Maranhão cria esse embrião do arquivo público, em 1905 ele chama Vicente de Lemos para compor, né, para ajudar a formatar o que seria esse arquivo público. E se é contado que ele era muito zeloso, muito organizado, e ainda assim, mesmo com os problemas de saúde, ele sempre manteve esse amor, né? Ele sempre manteve esse espírito público pelo Rio Grande do Norte, né, por uma história e cultura que não é dele, visto que ele é natural de Pernambuco, de Recife. Então, são pessoas como essas que ajudam a manter a Casa da Memória. Bom dia, gente. Eu sou Kate, sou bibliotecária daqui. Se eu começar a gaguejar ou tremer, por favor, podem rir, tá? Porque essa parte é uma parte que eu não gosto muito. Mas vamos lá. Vamos começar a história do Instituto 2017. E aí vocês perguntam assim, mas e os outros anos? Eu cheguei no processo depois daqui, 2018. Mas em 2017 já tinham pessoas trabalhando aqui nesse processo de organização do acervo. Tá? Então, vocês vão ver aqui um pouquinho do que aconteceu em 2017. Né? Os especialistas de gestão documental, porque a gente tinha uma bibliotecária aqui que ela fez gestão documental, então ela tem um pouco desse entendimento de como organizar esse arquivo. A nossa estimativa aqui estimativa de 2.500 materiais, mas também a gente ainda está abrindo o arquivo, a gente ainda está organizando, então não pode precisar esse número, certo? O acervo guardado sem devido acondicionamento, nosso maior problema, infelizmente, mas isso não quer dizer que a gente não vai proteger ele o máximo que puder, né? A gente tem as caixas arquivos, é o que a gente pode fazer para mantê-los seguros e a gente está tentando. Verificação dos processos de preservação, conservação e restauração. Esse é um processo muito histórico, né? Porque preservar, conservar e restaurar é só para quem quer e quem gosta, e quem quer realmente manter a história viva. Porque, como o Matheus já foi dito aqui, a gente recebeu documentos de vários anos. E, às vezes, esses documentos já estão tão caidinhos, tão fraquinhos, que a história dele tem que ser mantida do mais perfeito cuidado, mais perfeito sigilo. Eu costumo dizer aqui que a gente não esconde a informação, a gente protege ela. Não é que a gente não queira fornecer, é que a gente não pode. Porque se perder ela, como é que a gente vai reescrever lá na frente? A gente só tem aquela. Certo? Aí aqui, essa é uma parte que eu gosto, tá? Porque não adianta falar dele, porque eu gosto dele demais, acima de tudo, qualquer coisa. Esse aqui é o Olavo Medeiros Filhos, e a gente costuma dizer que ele é o pioneiro na organização do arquivo. Foi ele que teve vários momentos da vida dele aqui no Instituto Histórico, foi ele que fez uma pré-organização do acervo, ele que listava. A gente não tem
descrito como era esse processo de organização dele. A questão da fonte, de como se ele colocava autor, data de a gente não tem isso. Mas a gente sabe que ele fez uma boa organização. Que infelizmente, lembrando que ele é patrão do Instituto Histórico e a cadeira dele é número 82. A gente descobriu isso ontem, tá? Sem querer. E aí aqui a gente tem, pronto, exatamente essa questão. O que acontece? O acervo da gente hoje, ele está pré-sinalizado. Mas por quê? Porque a gente, com a ajuda de Cristiane, que é a nossa bibliotecária que fez a gestão documental, ela deu um pré-brainstorm de como a gente organizar. Por quê? Porque, infelizmente, Olavo morre. E como a gente não tem a descrição do que ele fez, as pessoas que vieram depois não mantiveram a organização. Então, a gente não sabia como é que estava. Então, Cristiane, no processo que ela estava aqui, ela deu para a gente uma pré-iniciação. Claro que se a gente for trabalhar dentro da questão do CONARC, a gente ainda está estudando essa questão. Acho que a professora pode explicar melhor sobre isso quando estiver aqui falando. Mas a gente ainda está trabalhando essa questão de colocar dentro dos padrões da CONARC, de poder fazer com que o arquivo ele seja totalmente descrito da forma que pede a instituição, né? E aí o nosso processo de higienização, a gente tinha, acho que em 2019, se não estiver enganado, a gente tinha as mesas higienizadoras aqui, os documentos que a gente pôde, a gente higienizou, guardou tudinho, acondicionou da forma que a gente podia, e eles, os que já estão limpos, já estão condicionados, já estão guardados direitinho, já estão protegidos, pelo menos a gente mantém eles inteiros. As nossas parcerias, né, que são com a AMAN e com a FRN, agora, né, com a professora aqui, e estima-se que 15% do acervo está concluído. E aí, gente, vamos ser bem sinceros, são 15% do arquivo, mas é trabalhoso. É trabalhoso porque não é só chegar, abrir o documento, listar lá do jeito que está. Não é bem assim. A gente tem que ter cuidado com tudo, com a abertura, com a descrição do que está lá, com a questão da autoria, com a questão do assunto. Então, a gente tem que cuidar de tudo isso. E a gente não vai pegar uma instituição que é histórica de muitos anos e datar ela ou listar ela de qualquer jeito, certo? Então, essa daqui é a Cristiane, é a nossa bibliotecária, e muito obrigada.